Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos aqui hoje. A gente vai fazer mais uma live hoje para falar sobre os desafios da liderança. Então, olá, pessoal que está entrando. Oi, Marcos, Tânia, Cecília, Bruna, Daiane. Que bom ver vocês aqui. Antônio, Aline. Muito bom. Hoje a gente vai falar sobre os principais desafios da liderança do futuro, né? Fruto de muita pesquisa que eu fiz, né? Que acabou resultando no livro Liderança Exponencial. E a gente vai falar um pouquinho sobre quais foram esses desafios que eu percebi que mais existiam, né? Ao entrevistar diversas lideranças, principalmente as lideranças aqui do Vale do Silício, onde eu tô. Pessoal que está entrando... André, Vini, Paulinha, Antônio, Clau. Bom, vamos colocando aí de onde vocês estão nos comentários. Quem quiser fazer pergunta, tem aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, um balãozinho com ponto de interrogação. Pode fazer perguntas por lá também, que eu acabo salvando. Às vezes vão tendo os comentários, eu acabo perdendo as perguntas, não consigo ver todas ao mesmo tempo. E na live de hoje a gente vai falar sobre os principais desafios da liderança do futuro, né? E eu tô até com o meu livro aqui na mão, né? E o Liderança Exponencial, e aqui na página 58 tem um resumo de quais são esses desafios. Para o pessoal que tem interesse também, no link da minha bio, você vai poder baixar um PDF, então eu sei que vocês adoram PDF, material extra, então preparei lá para vocês baixam automaticamente o PDF com esses desafios da liderança do futuro, tá ok? Bom, eu vou também convidar vocês a compartilhar a live, tá? Então quem quiser aqui, ó, colocar esse aviãozinho, compartilhar no stories de vocês, porque outras pessoas vão também poder assistir essa live. Oi, Raí, que bom, quanto tempo que a gente não se fala, que bom ter você. A Daiane tá aqui falando que ela tá na Bahia, então vocês podem dizer também de onde vocês estão, pra gente saber, né? Da outra live a gente teve gente do Brasil inteiro e teve até gente de Portugal. Bom, então vou começar a falar aqui rapidamente. Um dos principais desafios, né, que o pessoal, que a liderança hoje enfrenta é o ritmo das mudanças, né? Então, é impossível a gente falar de liderança sem a gente falar de como as coisas mudam o tempo todo, rapidamente. E não só em termos de a própria estrutura organizacional, que às vezes muda, mas a economia, né? A gente está vendo aí muitas questões relacionadas à economia. Essa semana o Google demitiu mais 12 mil funcionários, então tem uma perspectiva econômica que pessimista, né, vindo. Então esse com certeza é um desafio para a liderança, e a grande verdade é que é um desafio para todo mundo, né? Mas isso tem a ver com o ritmo das mudanças, ou seja, as coisas mudam muito rapidamente. Oi, Guilherme, que bom te ver aqui, tô sentindo falta da gente bater mais um papo. Então o ritmo das mudanças acaba sendo, de fato, um dos grandes desafios dessa liderança do futuro, né? E porque a gente não consegue acompanhar todas essas mudanças. E, obviamente, junto com essas mudanças, né, tem o que a gente chama de tecnologia exponencial. Então, todas essas tecnologias, inteligência artificial, machine learning, impressão 3D e tudo isso, se desenvolve muito rápido. Hoje mesmo eu estava lendo uma matéria falando que o chat GPD acabou de passar numa prova de Wharton, que é uma das melhores universidades do mundo, né? Obviamente que a gente pode abrir aqui, e eu vou adorar se a gente puder bater um papo sobre as questões éticas e o que está por trás das questões tecnológicas, né? E o que envolve essas tecnologias. Então, eu já vi muitos alunos até que, ao invés de usar o Google agora, deixam aberta a página do chat. E ele responde, né? E ele cria, na verdade, textos. Eu estava até participando de uma discussão muito interessante, né? Se um texto é criado, ou um livro, por exemplo, pode ser escrito, inclusive um capítulo inteiro de um livro pode ser escrito por inteligência artificial, qual é o limite, né, ético disso? Será que a gente pode escrever livro? Imagina, deu um super trabalho escrever meu livro, imagina se a inteligência artificial tivesse escrito isso, quais são os limites éticos, quais são as consequências por trás disso, né? Então acho que tem
uma questão bem interessante a ser discutida, mas fato é que essas tecnologias também se desenvolvem numa velocidade muito, muito, muito grande. E isso impacta, obviamente, os negócios, os modelos de negócio, a forma que a gente faz negócios, impacta e causa muita disrupção, né? E muitas vezes em setores inteiros, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, que a tecnologia e a própria inteligência artificial pode fazer coisas antes que funcionários faziam, isso pode ser muito disruptivo, né? Então, se eu posso usar, por exemplo, hoje uma inteligência artificial para escrever newsletter, eu não preciso mais ter uma pessoa redatora que vai escrever newsletter, né? Então, como é que isso altera as relações de trabalho, mas isso também muda o tempo todo e eu preciso saber o que está acontecendo, porque o meu negócio pode ser totalmente disruptado em função de uma tecnologia exponencial. Então, a gente já falou aqui do ritmo das mudanças, que é rápido e acelerado. O outro é as tecnologias exponenciais, né? Obviamente, um terceiro desafio que eu tenho visto muito, 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 estou até pensando em criar aqui uma jornada muito interessante para vocês, é a questão da saúde mental, burnout, esgotamento, né? A gente já vinha vendo um crescimento muito grande, né, das questões de burnout, saúde mental, mesmo antes da pandemia. A pandemia reforça isso, né? E de certa forma até legitima a gente poder falar de saúde mental no trabalho, no momento em que a gente passa a se permitir, né, precisar de tempo, precisar de espaço, precisar definir o limite entre trabalho e vida pessoal, né, que por mais que a gente ache que existe, não existe, a gente está integrado ainda mais nesse modelo em que a gente trabalha de casa, né, então isso realmente acaba sendo mais um desafio, em que muitas vezes as pessoas levam as questões de saúde mental para o trabalho, né, e no momento que a gente faz isso acaba sendo um grande desafio para a liderança, que passa a ter que lidar com questões que nunca teve que lidar antes, né, então agora um funcionário fala que está cansado, que está esgotado, que precisa de tempo porque foi diagnosticado com burnout, coisas que antes a gente não escutava dizer no trabalho, né? Então acaba que isso é um dos grandes desafios também. E muitas empresas estão agora preparando, né, e equipando as próprias lideranças para lidar com essa questão da saúde mental e o esgotamento no trabalho, porque as lideranças precisam saber falar sobre isso, né? Então, quando um colaborador traz uma questão de depressão, por exemplo, uma questão de saúde mental, ele precisa saber criar esse espaço seguro em que ali naquela relação pode-se falar sobre isso. Então, esse com certeza é um novo desafio para todas as lideranças, que é de certa forma recente, né? E muitas empresas estão batendo cabeça para poder lidar com isso, para poder equipar a liderança a falar disso e até criar programas e criar formas e rever os benefícios para que a saúde mental seja também uma questão de saúde como um todo, né? A gente mudar aquele paradigma em que o colaborador é só um ser profissional, ele é um ser integral. Então, obviamente, a gente sabe que a produtividade dele está ligado ao bem-estar, né? Isso é uma coisa que, de certa forma, até me surpreende, que foi descoberto há pouco tempo, né? Então, é uma temática agora que está sendo falada muito. Outro ponto é a atração e retenção de talentos, né? Por mais que a gente esteja aí numa fase de muitos layoffs, né? Muitas demissões em massa das grandes empresas, das grandes big techs, principalmente aqui no Vale do Silício, a gente tem no dia a dia, sim, um desafio muito grande, que é o desafio de atração e retenção de talentos. Porque hoje, com esse novo modelo de trabalho, as pessoas podem trabalhar de diversos lugares, diversas empresas. As novas gerações são bem mais criteriosas, né, onde elas querem trabalhar, estão escolhendo mais, então, obviamente eu estou generalizando, né, gente, eu estou falando de trabalhos organizacionais dentro de empresas, e fica difícil as empresas atraírem essas pessoas, né, não é todo mundo que quer trabalhar em qualquer empresa. Então, as pessoas, os candidatos também escolhem as empresas, né? O processo de seleção não é só de um lado, ele é também do outro, né? E as pessoas querem trabalhar em empresas que elas admiram, empresas que têm uma cultura, né, que elas gostam, não é uma cultura tóxica. Inclusive, saiu uma pesquisa do MIT falando que uma das principais causas das pessoas saírem do trabalho é a cultura tóxica, né? Então,
isso acaba sendo um grande desafio. Como é que eu faço para atrair pessoas para trabalhar na minha empresa? E depois que eu atraio essas pessoas, como é que eu faço elas ficarem na empresa, né? Então, para vocês que estão entrando aí, eu tô vendo Rodrigo, Gabriela, Inclusão na Prática, Andréia, Carla, Dene, Jen, Francisco, Dani, Carolina, Márcia, Silvana, pessoal que tá aqui entrando. Pode colocar lá no link da bio que vocês vão conseguir baixar um PDF, né? Um PDF com esses desafios para vocês verem e poderem consultar depois da live, tá? Bom, e aí depois que as pessoas entram na empresa, né? Como é que eu faço elas ficarem na empresa? Que isso é outro grande desafio, né? O que tem acontecido é que as pessoas entram na empresa e percebem que aquela é uma cultura que elas não querem trabalhar e elas acabam saindo da empresa. Então, o tempo que ela fica naquela empresa é muito curto. E ela tem a oportunidade agora de trabalhar em empresas no mundo inteiro, vamos dizer assim. Claro que não é uma oportunidade igual para todo mundo, mas ela tem mais opções, né? E essas opções acabam fazendo com que ela também tenha mais opções de escolha e ela escolhe melhor qual é a proposta de trabalho que ela quer. Inclusive, tem muitas empresas hoje revendo a questão do trabalho remoto ou trabalho híbrido, porque muitas pessoas decidiram que preferem o trabalho remoto, preferem trabalhar de casa, por 1000 questões, né? Então, essas pessoas, quando se candidatam a uma vaga e a vaga exige que você vá para o escritório algumas vezes por semana, pode ser que essa pessoa decida nem ir, né, para essa companhia, para essa empresa, porque tem outra vaga que oferece um trabalho remoto. Então, essa atração e retenção de talentos está sendo um grande desafio para as empresas, principalmente porque as pessoas são mais criteriosas em relação ao que faz elas ficarem na empresa. Saiu até uma entrevista, né, com uma pessoa, uma diretora da área de pessoas da Ambev, que eu achei muito interessante, porque a Ambev é conhecida como uma empresa com uma cultura muito forte, né, de performance, resultado a qualquer custo, e recentemente eles tiveram que mudar, né, e estavam fazendo um processo de revisão da cultura deles, justamente porque a gente não estava conseguindo atrair mais gente, né, não estava conseguindo atrair talento. E, gente, empresa é feita de pessoas. Se eu não consigo ter gente que queira trabalhar na minha empresa, não existe empresa, não existe negócios, não existe resultado, né? Então, uma empresa é feita de pessoas. Eu achei muito interessante porque, reconhecidamente, a Ambev tem essa cultura e era uma empresa admirada, mas por uma questão óbvia, por um desafio que eles estavam vivendo, eles tiveram que rever essa cultura. E rever uma cultura é um processo de muitos anos, né? Não é de uma hora para outra. Outro desafio que eu falo no livro são as questões sociais, né? A gente passa por momentos, e na pandemia eu acho que teve um caso que foi emblemático, que foi o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, e isso acabou levando obrigando algumas empresas a se posicionarem em relação às questões raciais. E mais recentemente, também nos Estados Unidos, a gente teve a questão do aborto, né? A votação do aborto, que é uma questão estadual nos Estados Unidos, o que significa que cada estado vota e pode ter legislação diferente, e várias empresas também se posicionaram, que eu achei muito interessante. Elas disseram, muitas delas até falaram, eu pago caso algum colaborador meu queira fazer um aborto em outro estado e o estado que essa pessoa está alocada seja o aborto é proibido, eu pago os custos para essa pessoa ir para outro estado fazer o aborto. Gente, eu acho isso assim impensável há 5 anos atrás, né? Então existe hoje uma certa a própria sociedade, né, ela está cobrando que as empresas se posicionem em relação às questões sociais. Então isso era impossível de ver há 5 anos atrás e hoje acaba sendo óbvio e claro que isso precisa acontecer. Eu acho interessantíssimo, né, que isso aconteceu no meio da pandemia, e eu acho que num caso emblemático do George Floyd, isso acabou repercutindo em várias outras áreas. E não é só nos Estados Unidos, tá? No Brasil também. Então, a gente vê várias empresas se posicionando em relação às questões sociais da sociedade brasileira. Inclusive, a empresa que não se posiciona é cobrada nas mídias sociais que ela se posicione, né? Então, acho bem interessante como isso modificou e isso está sendo um novo desafio, porque isso nunca aconteceu antes, né? Então, a liderança, a área de comunicação precisa aprender, precisa estar sempre alerta para saber como é que eu vou me posicionar. E a liderança também precisa trazer esses temas para o seu time, não dá para ignorar esses temas mais, né?
o próprio time espera isso. Então, e eu preciso saber criar esse espaço seguro no meu time para poder dividir, compartilhar e criar esse lugar em que nesse time pode se falar sobre as questões sociais. O outro ponto é a questão do ESG, as 3 letrinhas. ESG, né, que vem do inglês ESG, que vem de Environmental, Social and Governance, e basicamente essas letrinhas estão obrigando as empresas a reverem seus processos, reverem seus impactos ambientais, reverem como é que a gente faz para ser mais inclusivo, ter questões de governança. A gente vê aí no Brasil uma questão de governança da Americanas, né? E isso, obviamente, é um desafio novo, além de todos os outros, né? Para todas as empresas, a questão do ESG que está sendo cobrado, inclusive os relatórios das empresas públicas precisam ter, novas áreas estão surgindo, né? Para que as empresas possam realmente focar nisso, para que a gente possa ter estar de acordo com essa regulamentação do ESG. O outro ponto é a questão da diversidade, inclusão, equidade, pertencimento, né? Então, tô vendo aí o pessoal entrando, né? Cristina, Vanessa, Guilherme, Débora, Glória, que bom que vocês estão aqui. E esse acaba sendo um desafio, por mais que pra gente seja óbvio, as empresas não sabem fazer isso. Eu aqui no Vale acho que é interessantíssimo algumas vezes a gente pensar que as empresas estão recrutando head de, por exemplo, equidade, diversidade e inclusão. Mas não está olhando os processos de seleção, por exemplo, né? Que muitas vezes não são nem um pouco inclusivos, né? Então, eles estão sempre olhando para as pessoas que estão... É bem básico, né? Mas estão ainda olhando e buscando determinadas faculdades, excluindo pessoas que se formarem em outras faculdades. Então, quando a gente fala de igualdade, de diversidade, de inclusão e de pertencimento, é um trabalho que é muito maior do que simplesmente ter uma posição dessa dentro da organização. É também uma questão de rever processo e também uma questão de cultura, né? E isso é o que eu tenho mais visto, eu sou muito chamada para falar sobre essa temática e fazer desenvolvimento de liderança, programas de liderança voltado para essa liderança inclusiva, porque as pessoas muitas vezes sabem que elas não sabem ser inclusivas, elas não sabem criar esse espaço seguro em que a gente possa falar, né, de uma forma sobre essa temática. Então, eu tô assim abismada como a gente ainda tá longe de estar onde eu gostaria. Mas isso também significa que a gente tem muita oportunidade para falar sobre o tema, para mudar processo e mudar na prática. E a gente sabe que a questão dos vieses dentro das organizações, eles são humanos. Eles não são uma questão estrutural só daquela empresa, né? O viés, ele é humano. Então, é muito importante que todo mundo passe por esse processo, por essa formação e que a gente crie esses espaços seguros em que todo mundo pertence, né? Por isso que sempre que eu falo de diversidade, inclusão, eu falo também de equidade, falo também de pertencimento. Como é que a gente cria dentro das organizações essa cultura de pertencimento em que todo mundo possa florescer e chegar no seu potencial máximo, né, em virtude dessa cultura que você cria. Então, tô vendo mais gente entrando aqui, que legal, Thaís, Guilherme, doutora Luciana, Maria, Liliana, Atelier, Renatinha, que bom, sejam todos bem-vindos. A gente está falando aqui dos principais desafios da liderança do futuro e a gente já falou sobre a velocidade das mudanças, a gente falou sobre as tecnologias exponenciais, falamos sobre ESG, falamos sobre saúde mental e burnout, falamos sobre atração e retenção de talentos, falamos das questões sociais, falamos sobre diversidade, equidade, inclusão e pertencimento. E agora eu vou falar sobre esses novos modelos de trabalho, as novas relações, na verdade, de trabalho, né? O que aconteceu com a pandemia, não só o fato das pessoas trabalharem de casa, mas também a relação com o trabalho mudou, né? O que aconteceu é que muitas vezes as pessoas reposicionaram o tamanho que o trabalho tinha na sua vida, né? Então o trabalho ganhou um novo tamanho dentro da vida da pessoa. A pessoa percebeu que a vida dela não é só o trabalho, é mais do que o trabalho, né? E diante disso, muitas pessoas começaram a repriorizar suas vidas, né? Muita gente resolveu olhar para dentro e decidir
o que eu quero da vida. Muita gente decidiu sair de algumas empresas, se tornar freela e trabalhar por projeto, em busca de mais qualidade de vida, em busca de mais flexibilidade. E saiu algumas pesquisas já falando que as pessoas querem hoje em dia é flexibilidade, né? Então, acho que é muito interessante a gente pensar nessa relação de trabalho, que a gente tem não só uma nova relação e o tamanho que o trabalho tem na nossa vida, mas que a gente pode trabalhar também de forma assíncrona, né? Que significa o seguinte, não precisa estar todo mundo online ao mesmo tempo, né? Ou aquela história de 9 às 6. Se eu produzo melhor de manhã, eu posso trabalhar de 6 às 9, né? Às 9 eu faço minha atividade física, volto. Às 10 eu tenho uma reunião, eu tenho uma flexibilidade no horário de almoço, de repente para almoçar com os meus filhos, no fim do dia pegá-los na escola. Então a questão da flexibilidade também traz um outro ponto na relação de trabalho, que é o trabalho assíncrono, né? Quais são as funções, dentro da organização, quais são as funções que você pode trabalhar de forma assíncrona? Obviamente, se você tiver reunião, né, em que precisa estar outra pessoa online ao mesmo tempo, de fato não tem como você fazer isso, mas você consegue se organizar e organizar seu tempo, né, de forma que você possa trabalhar e ter mais flexibilidade. Isso também gerou uma consequência e um grande desafio para a liderança que precisa, então, aprender a gerir, né, uma força de trabalho que quer coisas que antes não eram nem consideradas. A flexibilidade não era considerada. Você tinha que estar no trabalho de 9 às 6 e ponto, e ninguém falava sobre isso, né? Mas agora, de fato, é uma questão, né? E como é que você faz a gestão de tempo, a gestão de entrega, a gestão de resultado baseado nessa flexibilidade? Muita gente não sabe fazer, né? Inclusive, eu tenho dado também algumas formações, algum treinamento e até coaching para algumas lideranças que estão querendo aprender como é que eu faço para me sentir confortável no modelo híbrido, né? Dado que o modelo híbrido eu não estou acostumada, eu nunca aprendi a fazer, nem eu sei mesmo como é que faz essa história, né? Bom, eu tô aqui, vi que tem aqui no balãozinho de pergunta uma pergunta. Então, quem quiser fazer pergunta, é só colocar no comentário. Então, escreve aqui no balãozinho que eu vou responder as perguntas. O Antônio tá falando em home, me determinei quanto à flexibilidade, tem dias que funciona, espero que aumentem. Antônio, eu acho que essa é uma expectativa de muita gente no mercado de trabalho, né? A flexibilidade acaba sendo o que as pessoas mais querem, e principalmente para pessoas como mulheres que têm filhos, né, e que querem ter essa flexibilidade, muitas minorias também, né? Saiu uma pesquisa falando que preferem trabalhar de casa, até porque no escritório acabam tendo e sofrendo microagressões. Então, são pessoas que preferem ficar e trabalhar de casa, porque assim elas evitam as microagressões. Então, eu acho que tem um desafio enorme aí também da gente entender como é que a gente cria modelos e culturas híbridas que sejam acolhedoras, que sejam inclusivas, né? Dado que as pessoas preferem ficar em casa, de fato, porque elas querem se proteger no fim das contas, né? Então, acho que esse é um super desafio, né? Existem já algumas empresas, né, que implementaram modelos em que você vai algumas vezes para o escritório, e obviamente já vi gente reclamando que vai para o escritório, não tem as pessoas que a pessoa gostaria que tivesse, ou então quando está em casa a pessoa está no escritório. Mas como é que a gente faz isso, né, de forma intencional enquanto liderança? Eu acho que a intencionalidade é uma palavra super importante nesse momento em que a gente está falando desses desafios da liderança. Como é que a gente sai de uma liderança acidental, que a gente está lá naquele cargo em que a gente está fazendo o que a gente sempre fez, e a gente muda o mindset para um mindset intencional, né? E esse mindset intencional vai exigir que a gente olhe pra gente, olhe pra dentro, que a gente reveja as nossas crenças, que a gente avalie o que é importante pra gente, que avalie o que é importante pro time, né? E como é que a gente cria esse lugar seguro dentro da organização, em que a gente tem uma relação com um time de confiança, e que a gente possa olhar pra gente e que a gente cuide das pessoas, enquanto ao mesmo tempo em que a gente alcança resultados, né, dentro da organização. Então, acho isso fundamental, e é um momento de muito desafio para muitos líderes, né? Então,
Eu falei desses 8 desafios. Quem tá aí ouvindo e quiser fazer pergunta, tem aqui um balãozinho com ponto de interrogação. Quem quiser também, eu preparei um PDF para vocês com os principais desafios, tá? Da liderança do futuro. Então, no link da bio vai ter lá. E vocês vão conseguir baixar o PDF com esses principais desafios da liderança do futuro. E aqui na página 58 do livro, eu também trago, olha, uma imagem com os principais desafios da liderança do futuro, que foi, na verdade, fruto, né, de várias entrevistas que eu tive com vários líderes aqui das Big Techs, Facebook, Instagram, a Meta, na verdade, né, Twitter, Google e grandes empresas aqui do Vale do Silício, sobre quais são os desafios e também na área de pessoas, né? O que os líderes estão tendo mais dificuldade de lidar nesse momento, né? Em um momento em que muita coisa estava mudando em relação à relação de trabalho, em relação à própria pandemia, mudou a forma que as pessoas lidam com o trabalho, né? As relações de trabalho, a forma de liderar, onde as empresas estavam focando seus esforços, né? Então, isso tudo surgiu, né? Essas perguntas surgiram nessas entrevistas e em várias pesquisas que eu fiz. E eu reuni esses 8 principais desafios que vocês podem ir lá no link da bio, pegar e baixar o PDF. E, por favor, peço que vocês compartilhem aqui, ó, nesse aviãozinho, a live para mais pessoas que gostariam de ouvir esses 8 desafios da liderança do futuro. Espero que vocês tenham gostado. A Renatinha tá falando aí, estou amando o seu livro. Que bom, Renatinha. Ó, o livro é esse aqui, Liderança Exponencial. Foi lançado no finalzinho do ano passado. Que bom que você tá gostando. Tá na Amazon, então fiquem só buscar lá e comprar e indicar. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, tem mais live por aí. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.